nós paramos exatamente aqui, ó. Porque nós estamos seguindo um cronograma até chegar no livro Espírito da Abertura para tratar exatamente, né, da parte mais nobre do curso, né, na parte mais profunda dele. Então, nós fizemos uma introdução ontem, né, desenvolvemos vários assuntos e hoje a gente continua até chegar no livro. Então, ó, nós paramos nas 4 ações válidas em qualquer abertura, que é o quê? Saber onde ficam as peças, golpes táticos, manobras estratégicas comuns, né, aquela variante, aquela abertura que a gente joga, e também a conexão, a abertura com o meio-jogo. Beleza? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para tática e estratégia na abertura. Gente, onde a tática e a estratégia, ela é mais forte? A tática é mais forte onde? A estratégia é mais forte onde? Na abertura, meio jogo, no final. Onde a gente encontra mais tática e onde encontra mais estratégia? O que vocês acham? Ó, o Vinícius já digitou aí, boa noite. Boa noite, Vinícius. Então, a participação é por chat, podem digitar aí, podem comentar, né? Podem responder as perguntas que eu deixo no ar e podem comentar alguma coisa que nós vamos desenvolvendo. Onde é que é mais forte a tática? Onde é que é mais forte a estratégia? Onde esses 2 pilares são mais fortes? Que fase da partida? É na abertura? Será que a abertura tem muita estratégia, tem muita tática? É no final? É no meio jogo? O que vocês acham? O Paulo Brito disse que a estratégia no início, tática no meio jogo. Ok. Então ele acha que na abertura, né, na primeira fase do jogo, tem mais estratégia. E a tática, ela é mais forte no meio jogo. Vocês têm pensamento diferente? É mais ou menos isso? Alguém mais? Gente, a estratégia e a tática, elas são mais fortes, as duas, né, Ricardo? Elas são mais fortes mais no meio jogo, especialmente a tática, porque é onde as peças entram mais em choque. Então, nesse momento, eu vou mostrar 2 aberturas para vocês. Uma que tem mais tática e outra que tem mais estratégia. Quando a gente abre o livro Jogue como um Grande Mestre, que é um dos 3 livros, né, do Kotov mais famoso, a trilogia dele, que é o Pense como um Grande Mestre, o Jogue como um Grande Mestre, e o Treine como um Grande Mestre, ele fala das partidas Tempestade e partidas Calmaria. Tem partida que parece que o mundo está caindo ali, né? A partida, um sacrifica peça, o outro faz um contra-sacrifício, às vezes sacrifica 2, 3 peças. Só olhar partidas do Tal, do Shirov, quem abriu o livro lá, Fogo no Tabuleiro, 1 e 2, do Shirov, que é um dos maiores gênios do ataque que nós temos, né? Sabe o que eu estou falando, ou seja, partidas agressivas, partidas do Kasparov, partidas do Alekhine, o Tal mesmo, né? Então, essas partidas, geralmente, elas trabalham com uma ideia mais profunda de tática, ok? E nós temos a partida Calmaria, que falou Kotov. São aquelas posições mais de manobra, tem uma casinha ali, por exemplo, a gente vai manobrar as peças para ocupar, tem uma coluna, nós vamos brigar por ela, às vezes uma 7ª fileira, montar um plano para invadir uma torre na 7ª. Então, são as partidas Calmaria. Mas numa mesma partida, nós temos as 2 possibilidades. Então, a tática e a estratégia na abertura, elas são constantes. Então, agora eu vou passar para o tabuleiro, ok? Todo mundo vendo o tabuleiro aí, beleza? E vou mostrar uma partida para vocês bastante agressiva. Olha só. Branco jogou E4, as pretas jogaram E5. Cavalo F3, cavalo C6. Isso aqui está parecendo o curso da Rui Lopes, né? Tudo que eu vou mostrar para vocês é Rui Lopes. Mas é que está coincidindo com as partidas do Mundial. Bom, hoje não foi Rui Lopes, hoje foi italiana, né? Que a gente imaginou que o Carjaquim ia jogar italiana de brancas, o Carlsen que acabou jogando. Então aqui, ó, eu jogo, por exemplo, esse F5. Esse coloca fogo no tabuleiro, especialmente se o branco joga D4. Eu joguei uma partida assim há 2 semanas no IRT em Guaíra, interior de São Paulo. E isso foi na última rodada. E essa posição, por exemplo, ela é muito agressiva. Então, desde os primeiros lances, a tática está presente na abertura. Então, tática
e estratégias estão presentes na abertura. Umas aberturas têm mais tática, outros têm menos, né? Então aqui, ó, peão toma, cavalo toma e peão toma. Aí eu joguei C6. O adversário jogou bispo C4, que não é tão preciso, porque eu dei um cheque e ganhei o peão. Mas o bacana mesmo é se ele jogasse cavalo C3, que era a linha, dentro desse D4, a linha principal. Sacrificando uma peça, e tomaria de cavalo, eu jogaria D5. Olha que confusão. Nós temos pouquíssimos lances, 9 lances, e como a partida já está confusa. Então tem partida que desde a abertura já é acentuadamente tática. Nesse momento, cavalo F6, dama D4, seguiria. Isso aqui eu estou seguindo uma sequência de livro, tá? Bispo E7, que eu quero rocar, aí não pode tomar, né, por causa desse. Bispo G5, aí bispo F5 ataca o cavalo. Sabe o que o branco faz? Não tira o cavalo, roca. Bispo toma, a gente imagina que vai jogar bispo lá, e depois dama aqui, nada disso. O branco joga torre de F E1. Tem todas as peças jogando, mas tem 2 a menos. Olha que coisa mais louca na parte de tática. E agora é a vez das pretas devolverem, né? Dama, toma D6, dama toma, bispo toma, né? Torre toma, aí roca, aí esse, bispo toma, torre lá. E aí, segundo a teoria, depois de 19 lances, a gente teria esta posição calmaria de um final, mas passou por uma abertura e rapidamente, talvez nem tenha tido meio jogo, né? Porque as peças já foram trocadas quase todas na abertura e pulou para um final. Então, tem partida que tem que conhecer muito a tática. Então, esse é um exemplo. Essa é uma partida do Califma, de Brancas, ex-campeão do mundo, aqueles torneios nocautes que havia do campeonato mundial, que é parecido à Copa do Mundo que tem hoje, né? Ali, segunda metade dos anos de 1990, a gente teve alguns jogadores que ganharam o título nocaute, semelhante à Copa do Mundo, e Califma foi um deles. Ponomariov, um outro que ganhou foi Kazin 19, foi desse período. Então, é um jogador forte russo, mas ali por volta dos 2.600, né? Bom, essa posição, então, ela chega numa calmaria, mas depois de passar numa grande turbulência. Agora eu vou mostrar outra partida para vocês, vou chamar de novo, aqui um tabuleiro, para mostrar exemplo de que tem partida que desde o começo ela é posicional. Por exemplo, quem joga C4, quem joga uma inglesa, geralmente não quer tanta luta nos primeiros lances, não quer tanto contato, quer mais desenvolver as peças para numa fase posterior poder trabalhar a parte mais estratégica, assim, né? As ações vão acontecer depois. Então, toda vez que joga C4 é como se fosse uma siciliana de brancas, né? Com um tempo a mais. E a ideia, então, é jogar com fianqueto. Então, o G3 é bastante comum nessas posições. D5, cavalo toma, bispo. Como tem 2 ataques aqui em D5, tira o cavalo. Cavalo F3 ataca o peão, cavalo C6 defende. Roca, bispo E7, D3, bispo E6. Aqui dá para jogar com bispo D2 e bispo E3. A penúltima vez que eu joguei com o GM Everaldo Matsura, em 2008, no Aberto Brasil de Registro, eu joguei com o bispo E3. A partida acabou em empate e um finalzinho lá que ambos estavam com a seta quase caindo. Aí dá para jogar com F6 ou com F5. O Matsura jogou com F5, que é mais agressivo. Bom, mas bispo D2, digamos que é mais simples de jogar, né? Porque a gente trabalha com a ideia ali de usar a coluna C depois. Aí roca, aí torre C1, aí F6. Quem jogava muito isso aqui é Jaime Sunier, que foi 7 vezes campeão brasileiro, é grande mestre, e durante 30 anos, que é mais ou menos o que durou a carreira dele, ele jogou sempre o C4. Toda a partida ele mandava lá um C4. Jogador super, mas super posicional mesmo, e com excelentes resultados. Foi medalha de ouro, inclusive, a Olimpíada, o terceiro tabuleiro. E um outro jogador que jogava bastante isso aqui também, Cícero Braga, vice-campeão paulista, mestre nacional, já foi vice-campeão brasileiro. Aí A3, né, a gente pode jogar A6, B4,
pode jogar, por exemplo, um dama D7, um torre lá, um torre aqui, e nós já temos 14 lances, quase que sem uma ação mais efetiva entre as peças, tá vendo? Então, o tipo de abertura dá para a gente controlar. Uma mesma abertura tem coisa mais agressiva, ou seja, mais tática, e tem coisa mais posicional, mais estratégica. Então, as aberturas têm também esse fundo estratégico e esse fundo tático, ok? É isso que esse item aqui que nós vimos, ó, tática e estratégia na abertura, quer dizer, ok? Tem partidas que é mais calmaria, como falou o Kotov, tem partida que é mais tempestade. Eu, por exemplo, gosto de confusão nas partidas. As minhas partidas boas, as partidas que eu gosto, elas sempre têm confusão, né? Porque favorece quem é mais habilidoso para o ataque, quem tem, né, quem é bastante criativo. Beleza, e, gente, qual que é o peso do cálculo nas aberturas?